pessoal, sejam todos bem-vindos ao Excellency Summit. É um prazer tê-los conosco neste evento e poder compartilhar conhecimentos sobre diversos temas ligados à excelência na gestão. Apesar da indústria 4.0 estar evoluindo num ritmo rápido, muitas empresas não conseguem evoluir de um projeto piloto para uma condição escalável. Nossa próxima apresentação destaca 8 pilares de suporte que ajudam a superar os obstáculos nessa jornada, para tornar a empresa mais competitiva. A apresentação será realizada por Marcelo Becker, analista de produto e mercado na Soft Expert. Desejo a todos uma ótima apresentação. Obrigado, Karen. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação do Excellence Summit. O meu nome é Marcelo Becker e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a indústria 4.0, que é um tema que tem despertado muito interesse no mercado. Antes eu gostaria de começar agradecendo a todos que estão conosco neste evento, buscando entender um pouco melhor sobre esse conceito e como se beneficiar dele. O termo indústria 4.0 ele é relativamente recente, ele foi utilizado pela primeira vez em 2011 na Alemanha, dentro de um programa do governo que visava tornar aí o país pioneiro na produção e também na utilização de tecnologia da informação dentro da indústria. E hoje, depois de 8 anos, nós temos alguns mercados e alguns segmentos da indústria, né, que já contam aí com um nível de maturidade bastante elevado nesse sentido. E em outros mercados, no entanto, em outros segmentos, né, o tema ele ainda é bastante incipiente. Então, por diversas razões, aí as empresas elas não conseguem alcançar o sucesso nos seus esforços aí de manufatura digital, então elas acabam desperdiçando recursos e muitas vezes não conseguem colher resultados significativos. Tá? Então, com a apresentação de hoje, a nossa proposta é chamar um pouco a atenção para alguns desses pontos que são importantes aí quando se trata da transformação digital dentro das fábricas, nas indústrias, né? E também apresentar aí 8 pilares que devem ser considerados na implementação de fábricas inteligentes. Bem, pessoal, essa é a agenda da nossa apresentação de hoje. Então, aqui estão os principais tópicos que serão tratados. Nós vamos começar falando, então, um pouco sobre o significado do conceito de indústria 4.0, sobre o surgimento, né? O que está por trás desse conceito de indústria 4.0. Nós vamos apresentar também alguns dos principais benefícios que são proporcionados aí por esse conceito. Eu vou trazer também para vocês os resultados de uma pesquisa que foi realizada pela Federação das Indústrias de São Paulo, então, que mostra um pouco de como está o cenário da indústria 4.0 no Brasil. E a gente fecha então essa apresentação, esse bate-papo, falando um pouco sobre os 8 pilares aí que nós entendemos que são cruciais para que as iniciativas dentro da indústria 4.0 elas alcancem o sucesso. Ok? Bom, se a gente buscar um pouco aí no histórico, no passado, aí, enquanto a gente frequentava o ensino fundamental, lá nas aulas de história, a gente estudou aí sobre algumas revoluções industriais. Então, historicamente, nós passamos por 3 revoluções, que foram 3 transformações radicais aí nas formas de produção, na forma como o trabalho era organizado, na energia que era utilizada e também na natureza dos produtos. Então, a primeira revolução industrial, que ocorreu lá no final do século XVIII, início do século XIX, foi a revolução aí onde surgiu a máquina a vapor, surgiram as ferrovias, os tecidos. E já no final do século XIX, ocorreu a segunda revolução industrial. Então, ela ficou caracterizada aí pelo surgimento da eletricidade, pelo uso do petróleo, da química, do aço. E a terceira revolução é a revolução aí do computador, da microeletrônica, das telecomunicações, e ela ocorreu aí nas últimas décadas do século passado. Então essa é a revolução industrial aí que efetivamente popularizou o computador, que ampliou também as aplicações da robótica, que difundiu no mundo das comunicações via satélite e principalmente que nos fez entrar em contato aí com a internet, nos fez entrar na era da internet, né? Então o que nós estamos vendo hoje é o surgimento de uma nova onda de avanço tecnológico, né? Então essa indústria digital aí, como ficou conhecida a indústria 4.0. Então, como eu comentei logo que nós começamos o nosso bate-papo, esse nome foi dado aí pelo governo alemão para o seu programa de desenvolvimento de fábricas inteligentes, né, que fossem mais
versáteis e mais eficientes, tendo elas apoiadas aí na computação, na automação e na conectividade. E o que motivou então o surgimento aí desse conceito, né, do que a gente conhece aí como Indústria 4.0? Então, em 2008, quando o mundo enfrentou aí uma das maiores crises, provavelmente muitos de vocês vão se lembrar desse período, muitos países eles conseguiram enfrentar esse período de adversidade e minimizar os efeitos dessa crise através da inovação, né? E, além disso, o mercado também percebeu que os consumidores, né, principalmente as novas gerações, eles gostam muito de exclusividade. Então, eles buscam produtos aí cada vez mais personalizados. Antigamente, para que se customizasse uma linha de produção, na verdade, representava um obstáculo aí para as fábricas, né? E com a era 4.0, então as indústrias elas conseguem reprogramar as máquinas, aí, as suas linhas de produção, de uma forma bastante fácil, né? Então, essa mudança que houve aí no comportamento do consumidor, nas preferências do consumidor, essa questão toda de mercado que aconteceu, ela fez com que esse conceito aí da indústria 4.0 ele passasse a ganhar cada vez mais relevância, né? Então, com o passar do tempo, como eu comentei, o consumidor ele ficou mais exigente, ele passou a exigir produtos customizados, produtos de maior qualidade, e isso com menor custo e sempre com o menor prazo de entrega possível. Então, antigamente, à medida que os fabricantes aumentavam a qualidade, isso acabava aumentando o custo. Aumentava a qualidade, aumentava o prazo de entrega. Mas hoje não. Então, você tem clientes, sejam eles pessoas físicas ou mesmo empresas, onde você precisa atender essas demandas. Então, produtos sob medida, com qualidade, com preço justo e entregue num prazo aceitável. E nesse sentido, então, a indústria 4.0 ela tem ganhado cada vez mais relevância. Então, o conceito de fábricas inteligentes ele vem aí para atender esse novo perfil de consumidor. Então, os fabricantes eles precisam inovar e precisam se adaptar aí às exigências do cliente como um fator aí de competitividade. Então, quando a gente fala aí em indústria 4.0, qual que é a primeira imagem que vem à mente quando você ouve a palavra indústria? Então, muitas pessoas respondem aí que essa palavra leva a pensar em fábricas, em prédios com grandes chaminés, né, que é aquela imagem tradicional que a gente tem de uma indústria. Então, mesmo que esse conceito continue na nossa mente, a verdade é que ao longo do tempo aí, os avanços tecnológicos eles foram muito grandes. Então, hoje existe muita tecnologia disponível para aplicação dentro das fábricas, né? E a principal é a internet das coisas. É uma tecnologia que permite com que os equipamentos eles se integrem, com que eles interajam entre si através de conexão com a internet. Então é possível interligar máquinas, produtos, sistemas, enfim, uma série de dispositivos aí podem se comunicar. E essas novidades elas permitem reunir e analisar os dados de toda uma linha de produção, por exemplo, ajudando na identificação de problemas de forma antecipada, permitindo processos mais rápidos, mais eficientes, mais flexíveis e permitindo também a produção de bens de alta qualidade aí a custos reduzidos. Então, hoje já existem no mercado empresas que fornecem sistemas com tecnologias para acionamento e controle, por exemplo, que movimentam as máquinas e equipamentos, robôs, e que são capazes de realizar várias operações específicas dentro de uma linha, porque elas sabem exatamente quais são os passos de fabricação que precisam ser seguidos a cada momento. Então, essas máquinas, esses robôs, eles podem ser ainda mais integrados. Eles podem fazer praticamente tudo na fábrica de forma automatizada, sem que algum operador esteja participando de forma direta. Existem situações aí que os robôs eles trabalham até mesmo sem a necessidade de iluminação. Então, isso ajuda a empresa aí a reduzir, por exemplo, os gastos com energia, né, os custos com energia. E isso tudo pode ser comandado por computadores que conectam até a produção de uma fábrica com outras em diversos lugares ou até países diferentes. Imagine, por exemplo, a cadeia de produção por trás de produtos complexos como um avião. Então, hoje é possível integrar aí completamente fornecedores diferentes que produzem ao mesmo tempo em diversos países diferentes. Então, isso tudo é possível graças às redes de comunicação entre máquinas que existem hoje, né? A utilização de sensores, de robôs inteligentes, as ferramentas de impressão 3D, as técnicas de simulação, de modelagem de produto,
de coleta e de análise de dados, através de conceitos aí como Big Data e computação em nuvem. Né? Bem, pessoal, agora que a gente já conheceu um pouco então sobre o conceito e a aplicação da indústria 4.0, a gente pode começar a traçar aqui alguns cenários em que a utilização ela resulta em mudanças e melhorias aí no ambiente fabril. Então, o primeiro ponto aí, o primeiro benefício que todo esse conceito da indústria 4.0 traz é a produtividade. Então, a gente pode citar aí, novamente a internet das coisas sendo aplicada na linha de produção, fazendo com que a comunicação máquina a máquina se dê de forma autônoma e instantânea. Então, assim surge uma rede de comunicação que troca dados, informações, permitindo que haja uma melhor interação entre os elementos de controle. Isso tudo trabalhando de forma sincronizada, evita a parada da linha de produção e otimiza o uso dos ativos, dos equipamentos. Isso tudo resulta num ciclo de produção ocorrendo aí com maior velocidade e resulta também em produtos de maior qualidade. Um outro benefício é a redução de custos. Então, quando um equipamento quebra, por exemplo, ele precisa de conserto. E isso custa tempo, custa dinheiro e com frequência envolve muitas pessoas, envolve muita gente, equipe de manutenção, muitas vezes engenheiros. Às vezes você precisa deslocar alguém responsável por esse equipamento, alguém que forneceu esse equipamento, uma equipe de manutenção do fornecedor desse equipamento. Isso tudo acaba tornando o processo de manutenção mais oneroso, né? Então, e geralmente não é só o ativo, né? Não é só o equipamento que quebra. Então, você acaba muitas vezes desperdiçando energia, você acaba desperdiçando matéria-prima, a produção ela é afetada e isso vai cada vez mais gerando gastos desnecessários, né? Então, pode atrasar a entrega de um pedido, você pode deixar o cliente insatisfeito. E com os ativos industriais, quando eles estão conectados, quando eles puderem ser monitorados, os problemas eles podem ser identificados muitas vezes antes mesmo de acontecer. Então, dessa forma, um dos maiores benefícios da indústria 4.0 é o monitoramento aí proativo de toda a fábrica, até mesmo da cadeia de fornecimento, né? Então, o monitoramento em tempo real, somado com algoritmos de inteligência artificial que podem ser aplicados, eles permitem realizar previsões e possibilitam a manutenção preditiva dentro da indústria. Outro benefício aí é o aumento da capacidade de inovação, então a transformação de processos, de funções específicas, do atendimento ao cliente, as experiências e as habilidades são formas de melhorar. Porém, no final, aí, o que vai dizer se você está gerando valor ou não são as novas fontes de receita que o seu negócio gera. Então, isso pode ser alcançado a partir de capacidades inovadoras, como, por exemplo, a implementação de serviços avançados de manutenção para clientes e assim por diante. Enquanto eu estava montando essa apresentação, durante o processo de pesquisa, eu identifiquei um caso que eu gostaria de compartilhar com vocês, da Michelin. Então, provavelmente muitos de vocês conhecem a Michelin, que é uma das maiores fabricantes de pneu aí a nível mundial, no Brasil também. Então, eles desenvolveram uma linha de produtos que conta com sensores que conseguem mensurar as condições de temperatura, de pressão, de velocidade, além de diversos outros parâmetros. Então, a partir desses dados, eles possuem agora a capacidade de oferecer um serviço de manutenção previsível para os seus clientes. Então, os clientes eles não precisam mais se preocupar em realizar a manutenção apenas quando acontece algum problema. A própria Michelin agora consegue avisá-los, né, se acontecer alguma coisa, alguma situação que exige uma manutenção, e assim eles conseguem, então, receita com a venda dos pneus e também com esse serviço que eles oferecem aí para os seus clientes de forma digital, né? Então, novamente, essa questão da capacidade de inovação, esse é um exemplo aí de como a Michelin conseguiu uma nova fonte de receita para o seu negócio. E a utilização dos serviços digitais, ela ainda melhora o relacionamento com o cliente. Então, a entrega do produto possibilita diferentes pontos de contato que geram informações valiosas para o cliente. Então, isso acaba criando também uma relação de confiança e de lealdade. Então, a inovação ela é fundamental para que a empresa possa continuar crescendo, continuar sendo lucrativa, né? E a manufatura avançada ela contribui com esse processo, reduzindo o consumo de energia, utilizando a planta fabril de forma mais eficiente, otimizando os processos e promovendo aí uma produção inteligente e sustentável.
E também um outro benefício é a questão aí das vantagens competitivas, né? Então a indústria 4.0 ela permite com que as empresas elas ampliem a sua vantagem competitiva. Eu trago exemplos aqui de algumas empresas que também são conhecidas no mercado que têm utilizado aí esse conceito, essas tecnologias e vêm colhendo ótimos resultados. Então um outro exemplo aqui é a Mercedes-Benz, também provavelmente muitos de vocês conhecem, que ela é uma das maiores fabricantes de caminhão aí a nível mundial e também no Brasil. Então ela montou agora recentemente uma nova fábrica, construiu um prédio totalmente novo e voltado à montagem dos caminhões, e ela tocou esse projeto aí seguindo os conceitos de fábrica inteligente. Então esse prédio hoje ele conta com equipamentos, com ferramentas e com tecnologias aí de última geração, e eles estão todos conectados. Então a distribuição das peças aí para montagem dos caminhões, ela é feita por robôs aí, por veículos que são automaticamente guiados, né? Então fazem parte aí de um sistema moderno, integrado e inteligente de produção. Entre os resultados aí que a Mercedes conseguiu colher com essa nova fábrica, está o aumento na eficiência logística em torno de 20%. E todos os dados de produção aí, aliados aí ao conceito de Big Data, eles permitem que a qualidade da linha de produção seja monitorada aí, por exemplo, através de um telefone celular. Então, isso facilita todo o processo de detecção de falhas aí e evita que algum produto com problema chegue até o cliente, né? Então, na fábrica anterior, eles precisavam cerca de 100 horas para montar um caminhão e hoje, com essa fábrica moderna, com essa fábrica inteligente, toda conectada, eles conseguem fazer a mesma montagem do mesmo caminhão em apenas 85 horas. E os conceitos da indústria 4.0, eles não ficam restritos somente à linha de produção. Eles proporcionam vantagem competitiva para empresas de outros segmentos também. Então, aqui um exemplo até, de certa forma, parecido com o da Michelin. A mineradora Vale, ela instalou sensores que identificam problemas nos caminhões. Então, com esse recurso, a companhia conseguiu prolongar em 30% a vida útil dos pneus que transportam minério. Então, hoje, como a gente vê aqui nessa notícia, nesse recorte da notícia, cada pneu custa em torno de $70 mil. Então, com esse projeto aqui, eles conseguiram alcançar uma economia de $5 milhões. Um outro exemplo aqui é a Amazon, né, que é uma empresa que tem se beneficiado da indústria 4.0 aí nas suas estratégias de expansão e exploração aí de novos mercados. Então, a Amazon também, provavelmente, muitos de vocês conhecem, é uma das maiores empresas de comércio eletrônico aí a nível mundial. Chegou recentemente no Brasil. E para as tarefas pesadas e repetitivas aí de organização do estoque, hoje a empresa conta com a ajuda de robôs que movimentam os produtos e as prateleiras, os pallets, no estoque da produção. Então, dessa forma, a Amazon consegue garantir o controle e agilidade das entregas, e essa maior eficiência ela tem ajudado a empresa a manter esse ritmo de crescimento. Então, os dados agora apresentados no final do primeiro trimestre de 2019 mostram que a Amazon conseguiu aumentar em 17% as vendas em relação ao mesmo período aí do ano passado. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre essa pesquisa da Federação das Indústrias que eu comentei com vocês. Então a gente entende aí que a implementação da indústria 4.0 é fundamental para que o Brasil possa desenvolver a sua competitividade. Existe ainda uma série de obstáculos que precisam ser contornados para que a indústria 4.0 ela possa ser implementada por completo no Brasil. E então a Fiesp ela fez uma pesquisa aí que foi no mês de maio de 2008, buscando entender um pouco de como está o cenário da indústria 4.0 hoje no Brasil. Então eles entrevistaram aí 277 empresas. A metade, um pouco mais da metade, 55% eram pequenas empresas, 30% eram empresas de médio porte e 15% eram empresas de grande porte. E eu apresento aqui, não vou apresentar os resultados da pesquisa toda, né, um estudo bastante extenso, mas eu vou trazer aqui algumas das principais conclusões dessa pesquisa. Então, uma das principais preocupações foi identificar o nível de conhecimento das empresas em relação ao tema. Então, logo de cara, um dado preocupante aí. 32% das indústrias, elas nunca ouviram falar em quarta revolução industrial, indústria 4.0 ou em manufatura avançada. Já entre os 68% que pelo menos ouviram falar ou conhecem esses conceitos, apenas 41% deles utilizam ou seguem aí o conceito de Lean Manufacturing, né, que é o sistema de produção enxuta.
Ou seja, 59% não preenchem nem mesmo esse que é um requisito básico aí para se aderir à quarta revolução industrial, né? E esses números aí já mostram uma conclusão importante, que é absolutamente necessário adotar aí medidas para que se possa disseminar o conhecimento sobre a indústria 4.0 no Brasil, né? Porém, essa pesquisa ela ainda apresentou outros dados bastante importantes aqui. 30% das empresas dessas, né, que já conhecem os conceitos, 30% delas já começaram a aderir à indústria 4.0, enquanto 25% delas ainda estão na fase de planejamento das suas iniciativas. E desse grupo, 47% dessas empresas, elas pretendem investir, ou pretendiam, né, como são os dados de 2018, elas pretendiam investir aí 1% do faturamento de 2018 em iniciativas voltadas aí para as fábricas inteligentes. E para 55% dessas empresas, o principal foco dos investimentos é na área de produção, e para 21% dessas empresas, a principal tecnologia almejada é o Big Data, né? Então a gente tem uma série de tecnologias disponíveis, mas provavelmente essas empresas elas já têm bastante informação, volume bastante significativo de dados, e elas querem explorar esses dados aí para obter insights, obter novas ideias, entender onde que os processos podem ser melhorados, onde os seus produtos podem ser melhorados, visando aí uma maior vantagem competitiva, uma maior satisfação dos seus clientes, tá? E para fechar aqui esse panorama, eu apresento aqui os resultados de outra pesquisa. Essa foi realizada pela Federação Internacional de Robótica, que é uma organização alemã que foi fundada em 87. Então eles realizam um estudo aí anualmente, sempre trazendo um retrato do ano anterior, né? Então os números que vocês estão vendo, eles se referem à pesquisa que foi realizada em 2017 e os resultados foram apresentados aí em 2018. Então um dos levantamentos realizados pela pesquisa, ele busca identificar aí a presença de robôs industriais ao redor do mundo. Então eles têm um método de medição, onde eles consideram aí o número de robôs para cada 10 mil trabalhadores da indústria. Então, como a gente pode observar, a média mundial é de 85 robôs. E a Coreia do Sul é que lidera aí, contando com 710 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Eu busquei também os dados aí de 2015 para fins de comparação, e eu pude constatar aí que países como o Japão e a própria Alemanha, que foi onde surgiu esse conceito da indústria 4.0, eles ficaram praticamente estagnados. Então, os Estados Unidos eles aumentaram aí essa média de robôs em 14%, a Coreia do Sul aumentou em 33% aí em 2 anos, mas o grande destaque mesmo fica por conta da China. Então, apesar de que hoje eles têm um volume pequeno, a gente está vendo aqui de 97 robôs a cada 10 mil trabalhadores, eles tiveram um aumento de 170% aí em 2 anos. Então, em 2015, eles tinham uma média de 36 e agora eles estão em 97. Então, é um dos países que vem crescendo mais rapidamente aí nessa transformação aí das indústrias de manufatura. E o Brasil, ele nem chega a aparecer no gráfico, ele está na 39ª posição. Então, são 10 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Em 2015, o número era de 11 robôs. Então, nesse período, aumentou aí o número de trabalhadores, mas o número de novos robôs instalados ele não acompanhou. Um outro dado aqui revelado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ele traz aqui um número mostrando que apenas 2% das indústrias nacionais elas seguem esse conceito, estão buscando na prática aí a indústria 4.0. Então, somando-se todas as indústrias aí que a gente tem no Brasil, a gente tem somente 2% buscando aí essa transformação. Então, é um número realmente muito, muito baixo. E aí, para que o país possa avançar mais rapidamente nesse novo cenário, então ele depende aí de políticas próprias, aí, de políticas de incentivos, considerando também a realidade aí do país. Ok? Bom, pessoal, a indústria 4.0 ela traz aí uma série de oportunidades, né? Então, a Accenture ela fez um estudo e ela tem uma previsão aí de que a indústria 4.0 ela pode adicionar à economia mundial 14,2 trilhões de dólares até o ano de 2030, né?
Então, como a gente já pôde observar aqui em alguns slides anteriores, já existem empresas que deram um salto tecnológico aí que hoje estão se beneficiando dos avanços da indústria 4.0. Então, é inegável aí que qualquer empresa que queira se manter competitiva, ela precisa acompanhar essa evolução. A pesquisa da Fiesp também nos revelou que muitas organizações já estão percebendo a importância de se planejar para automação, para digitalização e estão investindo em novas tecnologias a fim de promover uma manufatura mais inteligente. Porém, essa transformação ela também coloca as empresas diante de uma série de desafios. Então, muitas iniciativas de transformação industrial, elas resultam aí no que é conhecido como Pilot Purgatory. E o que significa esse conceito? A McKinsey, agora uma outra empresa de consultoria, também ela realizou uma pesquisa em 2017 e ela identificou que 85% das empresas entrevistadas, elas não conseguem evoluir da fase do projeto piloto. Então, o projeto começa, mas ele não evolui. Então, isso significa que as empresas elas não conseguem identificar, nem conseguem mensurar os resultados dos investimentos que elas realizaram e também elas não conseguem dar escala para essa iniciativa. Então, de maneira geral, essas empresas elas já investem em automação, porém elas ainda não chegaram no patamar da indústria digital. E isso acontece porque não basta simplesmente você ter uma fábrica com robôs, com sensores instalados. Isso porque se a gente considerar que uma fábrica, ou melhor, para a gente considerar que uma fábrica entrou nesse modelo 4.0, não basta simplesmente investir em tecnologia, né? Então é uma mudança, na verdade, ela afeta todo o ecossistema organizacional. Então ela impacta desde os modelos de governança da empresa, a integração dos processos, ela exige mudanças na cultura da organização, nas estratégias de negócio, nos projetos, nos produtos existentes, no gerenciamento dos talentos e também na cadeia de fornecimento, aí, que é um dos pontos principais dentro desse novo conceito, né? Então as soluções elas precisam conversar entre si e tornar a planta cada vez mais inteligente e autônoma. E a principal dúvida dos líderes, dos gestores envolvidos nessa transição é: como é que eu posso preparar a minha empresa para esse desafio? Então hoje, quando uma empresa ela decide embarcar aí na jornada rumo à indústria 4.0, qual que deve ser o ponto de partida? O que elas precisam levar em consideração? E aí eu passo a apresentar então a partir de agora os 8 pilares para o sucesso na indústria 4.0. É importante, pessoal, esclarecer que esses pilares não são passos sequenciais, não são únicos, mas nós entendemos que são os principais quando se trata aí de aumentar as chances de sucesso nas iniciativas de transição. Então, o primeiro ponto aqui que eu destaco é a questão da estratégia. Então, as empresas elas precisam contar com estratégias precisas e com estratégias de longo prazo para alcançar esse futuro desejado. Então, para se tornar uma referência, elas precisam começar a jornada de forma pequena, evoluindo passo a passo, até a transformação completa do seu core business. Então, não adianta você começar de qualquer jeito, coloca um robô aqui, coloca um sensor ali, sem você ter uma estratégia por trás. Então, é importante começar avaliando o nível de maturidade digital da empresa e até onde que ela gostaria de chegar, até onde que ela pretende chegar. Então, é preciso também definir os objetivos, quais são as ações necessárias para superar as lacunas, e priorizar aquelas que tenham possibilidade de trazer mais valor para o negócio. É importante garantir também que as ações de transformação elas estejam alinhadas com as demais estratégias de negócio da empresa e também é importante buscar o comprometimento das lideranças com essa abordagem e garantir que todos estejam cientes, estejam apoiando isso. Então, sem o apoio das lideranças, é mais complicado de você fazer com que as iniciativas avancem, tragam resultados. E para ajudar na definição da estratégia, a gente traz aqui algumas perguntas que podem ajudar. Então, quais são as mudanças que estão ocorrendo aí no mercado onde a nossa empresa atua, né? Quais que são as oportunidades aí que existem que a gente eventualmente pode se beneficiar? O que eu devo fazer aqui na empresa? De que forma que eu devo me posicionar em resposta a esse cenário, né? Buscando superar aí esses desafios? O que os meus clientes esperam? Qual que é o papel dos produtos que a gente fabrica nesse novo contexto, né? Então, são algumas perguntas aí que ajudam a dar esse direcionamento. Um outro item envolve a questão dos processos, né? Então, eu já comentei também em algum momento anterior que a indústria 4.0 ela tem a cadeia de valor de forma digital. Então, para isso os processos eles precisam ser repensados
e eles precisam integrar não apenas o chão de fábrica, mas também todos os outros departamentos da empresa, como desenvolvimento de produtos, vendas, qualidade, atendimento ao cliente e além, é claro, da integração com a cadeia de suprimentos. Então isso pode impactar aí de forma forte o relacionamento com os clientes, com os fornecedores e também ajuda a melhorar aí os fluxos de produção e também promover entregas de maior qualidade a preços mais competitivos. Então quando se integra os dados de chão de fábrica, de clientes, de fornecedores com outras informações de negócio, as empresas elas conseguem ter uma visão holística de todo o processo. E quando se atua como uma entidade única, é possível identificar de maneira fácil e rápida o que está dando certo, onde estão as falhas e também desenvolver as possíveis soluções. Então, com todo esse ecossistema interligado, todos trabalham de uma forma mais eficiente, né? Então, você consegue acompanhar o desempenho, o nível de qualidade, os defeitos de um departamento, de um fornecedor, identificar de forma clara onde estão esses pontos que precisam ser melhorados. Isso ajuda as empresas aí a tomar decisões de forma mais ágil e principalmente mais assertiva, né? Tendo como resultado uma melhoria em todo o processo de produção. O ecossistema das fábricas inteligentes ele gera um grande volume de dados, né? Então a gente tem sensores, equipamentos, robôs, sistemas, todos interligados, e isso acaba gerando um volume muito grande de dados. E o sucesso nas iniciativas, ele depende da capacidade de obter insights explorando esses dados de uma maneira eficaz e criativa, né? Então, a obtenção de insights, de modelos de negócio, rastreamento de ineficiências, sem o auxílio de ferramentas inteligentes, ele realmente é uma tarefa complexa. Então, as análises, elas podem ser utilizadas para melhorar o desempenho e a produtividade dentro de uma fábrica. Elas podem revelar as oportunidades para otimizar as operações de produção, ajudar a reduzir os desperdícios e melhorar a eficiência energética, por exemplo. Então, as empresas elas vão precisar definir e desenvolver uma estratégia de análise de dados eficaz e aprender a obter valor a partir desses dados, né? Então, as análises em tempo real elas permitem adaptar os produtos aos clientes e melhorar continuamente os processos. Considere como você pode organizar melhor a análise de dados. Equipes de especialistas multifuncionais podem ser o ponto de partida. Posteriormente, esses recursos podem ser totalmente incorporados como uma função autônoma dentro da organização. O outro pilar são as pessoas. Então esse é um tema até controverso aí, que há um equívoco aí geral de que a indústria 4.0 ela vai roubar os empregos e que o emprego da mão de obra qualificada ele estará em jogo. O que não é verdade, né? As fábricas inteligentes, na verdade, elas vão criar novas oportunidades. Essa nova fase, esse novo conceito aí realmente ele vai desafiar as pessoas, mas ela também vai permitir com que as pessoas sejam mais eficientes, né? Então, para isso, as empresas elas precisam treinar a força de trabalho atual, fazer com que essas pessoas entendam como a empresa está mudando e como as pessoas podem participar e se beneficiar desse processo é o grande desafio, né? Então, as fábricas inteligentes elas vão exigir pessoas trabalhando em atividades novas e muitas vezes complexas, né? Então, essa nova era ela exige profissionais como cientistas de dados, coordenador de robôs, gerentes de inovação digital, arquitetos de soluções de TI, projetistas industriais, entre várias outras. Então, o sucesso nessa jornada ele requer conhecimentos e habilidades particulares e exige que as organizações estabeleçam estratégias para desenvolver e também contratar funcionários com habilidades digitais. Outro pilar dentro da indústria 4.0 são os ativos, os equipamentos. Então, a indústria 4.0 ela exige equipamentos confiáveis para garantir a eficiência operacional. Por isso, as empresas elas precisam definir um programa de gerenciamento dos ativos, dos equipamentos corporativos. Então, todos os equipamentos que existem dentro de uma fábrica, por exemplo, eles precisam ser classificados. Principalmente aqueles que são críticos e importantes para os processos de produção. Então, para os ativos críticos, as falhas, os danos e as suas causas, eles precisam ser identificados. Isso vai ajudar no desenvolvimento de soluções de correção, bem como estratégias proativas para mitigação de problemas. As estratégias de manutenção preventiva e corretiva também precisam ser definidas para os outros equipamentos que têm uma criticidade um pouco menor. Então, o ambiente em que o equipamento está instalado ele pode afetar o programa de manutenção. Então, o programa mal planejado ele pode interromper os processos, pode atrasar as entregas, fazendo com que o cliente fique insatisfeito também. Então, as fábricas inteligentes elas estão cheias de sensores
e ativos que podem ser rastreados. Então, eles trazem uma grande quantidade de informações e que ajuda a identificar as linhas de tendência, ajudando a evitar falhas críticas. Então, uma vez que você tem uma fábrica com ativos, com equipamentos confiáveis, ela enfrentará aí um menor tempo de parada e terá toda a sua capacidade de produção otimizada. Então, também mais um benefício aí dentro do conceito da indústria 4.0. Para aproveitar todos os benefícios da indústria 4.0, a empresa ela precisará de grandes mudanças nas suas práticas e nas suas atitudes. Então, o gerenciamento de mudanças 4.0, como é tratado em alguns casos, ele busca organizar e coordenar os ajustes nas estratégias e nas estruturas da empresa em resposta às mudanças exigidas pela indústria 4.0. Então, esse pilar ele tem como objetivo principal alcançar a máxima eficácia e eficiência dentro do processo de mudança, bem como a maior aceitação possível das partes envolvidas. Então, as diretrizes elas precisam vir de cima, novamente, com apoio de lideranças, por meio de compromissos, né, da diretoria da empresa, das partes interessadas, para que ela possa surtir efeitos positivos. Então, a indústria 4.0 ela não é uma iniciativa com ponto de partida e um ponto final. Quem abraçar essa jornada vai precisar aí melhorar e se reinventar continuamente. Então, as pessoas elas precisarão também estar abertas a experimentar essas novas experiências, aprender novas maneiras de trabalhar, se adaptando aí a esse novo contexto digital. Então, o gerenciamento de mudanças aí, ele vai fazer parte do dia a dia dos negócios. Falando um pouco sobre a cultura, que é um outro pilar, então além da inovação e da adoção de novas ferramentas, para a indústria se tornar 4.0, é imprescindível estar atento a outros fatores que ultrapassam o quesito de tecnologia. Então a ideia da transformação ela deve começar pela gestão e deve ser introduzida na rotina dos colaboradores. Então é um processo que exige aí a participação de toda a equipe. Por isso é preciso deixar claro para todos os funcionários a importância da mudança e introduzir na organização uma cultura de inovação. Outro fator fundamental é preparar os colaboradores. Desenvolva sua equipe, pois são eles que vão operar os novos equipamentos e processos. Capacite os seus funcionários para que eles também possam criar soluções e métodos que venham contribuir com o crescimento da indústria e incentive os profissionais a encontrar um jeito melhor de fazer suas tarefas. E por fim, os projetos pilotos são um dos aspectos mais importantes para começar a indústria 4.0. Eles são o caminho para ajudar a demonstrar valor para o negócio. Para que o processo de transformação seja eficiente, é necessário estabelecer uma prova de conceito, buscando avaliar os resultados experimentais e também reproduzi-los. Provavelmente alguns dos projetos não serão bem-sucedidos, mas eles também são cruciais para ajudar a entender e identificar a melhor abordagem para a sua empresa. Os projetos bem-sucedidos ajudarão você a conquistar a confiança das lideranças e a obter a aprovação de recursos para novas iniciativas. Um conselho importante é começar com projetos pequenos, mas incorporando conceitos da indústria 4.0 de ponta a ponta. Então, desde a chegada da matéria-prima até a entrega do produto e atendimento ao cliente. Muitas empresas alcançam resultados de sucesso por meio de equipes multifuncionais. Ao trabalhar totalmente dedicado ao projeto piloto, as equipes elas conseguem pensar fora dos limites da empresa e identificar novas direções e também novas formas de trabalho. As pessoas de TI e de RH precisam fazer parte da equipe devido ao papel de apoio. Muitas empresas estabelecem parcerias com universidades e outras organizações especializadas para ajudar a simplificar e acelerar os processos de transformação. Bem, pessoal, esses eram os 8 pilares que nós tínhamos para apresentar para vocês. Assim nós vamos chegando ao final dessa apresentação. Eu espero que nesse breve tempo eu tenha conseguido contribuir um pouco para ampliar o conhecimento de todos sobre esse tema. Então eu desejo a todos muito sucesso nessa jornada. Coloque a indústria 4.0 como prioridade em suas agendas. Eu tenho certeza que você e a sua empresa poderão se beneficiar muito dessa decisão. Lembre-se que a indústria 4.0 é um movimento. Pode ser que o seu primeiro projeto ele não seja perfeito, mas é importante que você comece. Eu convido todos a acessarem a página da Soft Expert. Nós publicamos diversos materiais, como e-books, white papers e outros webinars sobre esse e sobre outros diversos temas. E através do nosso site também você pode conhecer melhor as soluções da Soft Expert para a indústria 4.0. Caso você tenha dúvidas sobre esse tema ou sobre essa apresentação, o meu e-mail de contato vai ficar aqui disponível. Pode enviar uma mensagem e a gente vai respondendo aí assim que possível.
Obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade. Obrigada, Marcelo, e a você que ficou conosco até o final da apresentação. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, o Marcelo está disposto para conversar e apoiar nos esclarecimentos. Os dados de contato estão no final da apresentação. Confira a programação completa e continue acompanhando o nosso evento.